Fala pessoal, vamos para a nossa oitava e última aula do nosso módulo de controle de poços. É... E assim, antes de começar o conteúdo final dessa aula, eu gostaria de relembrar vocês que a ideia desse módulo é familiarizar vocês com os conceitos, fórmulas e aplicações de métodos para o controle de poços propriamente dito. O curso de Well Control que vocês fazem ao embarcar é um curso muito mais completo, que mistura teoria e práticas. Aqui vocês só tiveram a teoria. Então a ideia é familiarizar vocês. Obviamente que ao buscar materiais suplementares, vocês podem encontrar coisas que eu não falei aqui. Mas eu acredito que dentro daquilo que eu considero pertinente, nós abordamos todas as coisas. Tá bom? Então, gente, vamos começar a última aula falando sobre métodos de controle de poços, né? Vou pegar aqui a nossa canetinha, né? Propriamente dito aqui os princípios do controle de poço. Quais são os objetivos, assim, mais claramente? Os objetivos, a gente tem que resolver o problema do poço. O poço está com um problema, a gente quer resolver esse problema. E quando eu digo problema, o poço está querendo sair do controle, e aí a nossa ideia é trazer ele de volta para o controle, a fim de evitar problemas maiores, né? E algo mais complexo. Então, o objetivo dos métodos de controle de poço é circular o kick para fora do poço. Isso de forma segura. Então, uma vez que eu tenho um kick, ou seja, eu tenho um influxo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é como eu vou tirar esse cara daqui. Porque lembra, imagina que seja gás, óleo ou água. Ele tem esse influxo, ele vai alterar a propriedade do meu fluido, vai fazer com que meu fluido tenha uma pressão hidrostática menor do que minha pressão de poros. Então, a nossa ideia é eliminar isso aí. Restabelecer o controle primário do poço, né? Lembrando, nosso controle de segurança primário é o fluido. Então a ideia é fazer com que esse meu fluido, a gente tem que estabelecer que esse fluido tenha um peso, no pior dos cenários, igual ao peso da pressão de poros. Tá certo? Evitar kicks adicionais. É muito importante que durante esse processo de controle eu evite kicks adicionais, porque aí é aquela história, eu estou tentando resolver um problema, está surgindo outro. Tá? E evitar pressões excessivas para não induzir fraturas ou até mesmo underground blowout. Perfeito, pessoal? Então, assim, esse é a estrutura-chave do objetivo dos métodos de controle de poço. Black kick, restabelecer segurança, controle primário, evitar kicks adicionais e evitar pressões excessivas que venham causar, induzir fraturas ou underground blowout. Tá certo? Então, ó, vamos ler aqui, ó. Durante o fechamento do poço, a gente vai monitorar a pressão para verificar influxos, né? O controle primário ele é restaurado, removendo o influxo e ajustando o peso da lama. Aquilo que eu falei aqui, ó, circular o kick para fora e restabelecer o controle primário. Então, pense que a ideia é isso. Eu tenho um influxo, a gente identificou o influxo, vai circular esse influxo para fora do poço, consequentemente ajustar novamente o peso do meu fluido para manter as pressões constantes e seguras no fundo do poço. E lembrando, ó, pressão no fundo do poço, cadê minha canetinha? Vai ser igual a pressão, vai ser mais ou menos a pressão de foros, mais a minha margem de segurança, né? Eu tenho que ter uma margem de segurança, porque se for só pressão de poro igual a minha pressão, qualquer variação eu posso ter um influxo. Quando um kick é detectado, o poço é fechado e a pressão interna sobe até igualar a pressão de formação que causou o kick. Certo? Momento em que o fluxo cessa, ou seja, detectei o fluxo, detectei o kick, fecho o poço e eu tento igualar, mexendo no peso do meu fluido, a pressão interna até essa pressão igualar com a pressão da formação que causou o kick. Nesse momento espera-se, obviamente, se não tiver kicks adicionais, espera-se que o influxo interrompa. Lembrando, a gente tem que trabalhar, ó, com essa margem de segurança aqui, tá? Então, aplica-se um método de controle que mantém a pressão constante do fundo do poço ligeiramente acima da pressão de formação para garantir segurança. Exatamente o que eu falei para vocês. Aqui, ó. Perfeito? Vamos lá, vamos seguir. Pessoal, existe mais de um método de controle de poço, obviamente. Isso vai depender do tipo de poço, se é onshore, offshore, qual é a profundidade, qual é a estrutura, se é um poço direcional, vertical. Isso vai depender de vários fatores.
E a gente tem métodos de controle que usam métodos com circulação e métodos sem circulação. Nos métodos com circulação, a gente tem o método do sondador, tem o método do engenheiro, tem o margem de segurança, tem o método. Já no método sem circulação, eu tenho o método volumétrico e o método misto. Tá certo? Nessa aula especificamente, eu poderia me debruçar sobre todos os métodos, mas vocês vão ver como um método apenas, ele é bem extenso. Tá? Então eu resolvi direcionar meus esforços da aula de hoje, dessa nossa última aula, para o método de sondador. Tá certo? Vamos falar sobre o método de sondador, como ele funciona, certo? E como é que a gente controla esse problema de forma prática, tá? Assim, vai ser teoria, né? Mas como é que seria etapa por etapa, ok? Esse método do sondador, ele consta de duas etapas, né? Sendo conhecido como o método das duas circulações. Ou seja, de novo, a gente é um método com circulação, tá? E ele tem duas etapas. A primeira etapa, que a gente chama de primeira circulação, etapa 1, é a etapa na qual o kick é expulso do poço, circulando apenas com o fluido original. Então, digamos que eu tenho meu fluido de perfuração ali, tivemos um influxo, e aí eu vou circular esse influxo, esse fluido que entrou no meu kick, para fora do poço. Vou circular como? Usando o próprio fluido que já tem lá no poço. E o fluido que já tem, que eu estou usando naquele momento, com aquelas propriedades. Tá? Já na segunda circulação, eu vou substituir o fluido original pelo fluido adensado, chamado de lama nova, ou lama de matar. Que basicamente é o que, pessoal? É o meu fluido corretivo. É o fluido que vai me ajudar a corrigir e conter corrigir o meu kick, né, meu influxo, e conter influxos adicionais. Perfeito? Então é isso. O método sondador ele tem essas duas etapas, onde primeira um fluido original, jogar o kick para fora, com o segundo fluido, com a segunda circulação, substituir esse fluido. Tá bom? Então vou mostrar aqui algumas fórmulas que a gente vai usar para calcular parâmetros que são importantes para solucionar um problema de controle de poço. Então, ó, as equações que são usadas usando o método sondador são essas três equações aqui, ó, certo? Três equaçõezinhas aqui, ó, né? A primeira, o Secol aqui, a gente calcula a capacidade da minha coluna, capacidade volumétrica da minha coluna, né? Aqui a capacidade no anular e aqui o meu volume propriamente dito, tá? Então, com essas equações aqui, eu consigo calcular o volume no interior da minha coluna, volume do anular no open hole, volume do anular do casing, volume total no anular e o volume total do poço. Com essas três equações, eu consigo determinar todos esses ciclos. Em que a capacidade volumétrica em BBL por metro e o volume dos tubos e anulares em barril equivalente, BBL. Ok? Então guardem essas equações aqui que a gente vai usar elas daqui a pouquinho. Tá bom? Lembrando que D é diâmetro interno, OD é diâmetro externo. Ok? O C aqui é a capacidade, seja ela da coluna ou do anular, e o H é a minha profundidade vertical. Ok? Lembrando que esse H, pessoal, ora a gente usa D, ora a gente usa H, ora a gente usa TVD, tá? Outra equação que a gente vai usar usando o método sondador é a capacidade teórica da bomba, tá certo? A capacidade teórica da bomba vai ser essa constante aqui, ó, vezes o diâmetro do pistão em polegadas, vezes o comprimento da camisa também em polegadas. Com essa conta aqui, eu consigo calcular a capacidade teórica da bomba em BBL por strokes, tá certo? Tem uma relação direta também por galão por minuto. Já a capacidade real, eu vou levar em consideração o quê? Tanto a minha capacidade teórica, mas também vou levar em consideração a minha eficiência da bomba. Tenho que saber qual é o nível de eficiência dessa bomba. Então, a partir dessa eficiência, eu consigo calcular a minha capacidade teórica da bomba. Outra equação é quando eu quero calcular a quantidade de strokes correspondente a cada um dos volumes calculados aqui no item 1. Ó.
Então, se eu quiser calcular o número de strokes para cada um desses volumes, eu vou usar a relação que o número de strokes vai ser igual ao volume que eu calculei lá naquela etapa 1, dividido pela capacidade real da minha bomba. Tá? Posso calcular também a minha altura do kick, que vai ser aqui, ó, se a gente for olhar aqui, ó, voltando aqui rapidamente, o inverso, né? Ó, a altura do kick vai ser igual ao volume do kick dividido pela capacidade no anular. Tá? E a gente já viu que a capacidade no anular, ó, é calculada dessa maneira aqui. Ó. Bom, é importante, pessoal, como os slides eles estão separados, é importante que vocês anotem e façam um resuminho dessas fórmulas separados, tá? Calcular também aqui, ó, a densidade do fluido do kick. Digo calcular aqui, ó, a densidade do fluido do kick, que vai ser o quê? A densidade do meu fluido de perfuração menos esse CP, né, que na verdade é a pressão pressão fechada do revestimento, PSI, menos a pressão fechada da coluna, dividido por uma constante. E aquela que na verdade há um tempo atrás, pessoal, a gente estava usando a constante só como sendo 0,17, né? Aqui eu coloquei uma casa a mais, 0,1704, mas pode ser usado só com 0,17. Vezes o HK, que na verdade é a altura do kick na coluna do fluido. Beleza? Então com essa equação aqui eu consigo calcular a densidade do fluido do kick em libra por galão. Aqui seguir. Só voltar aqui. Peraí, deixa eu me situar aqui, pessoal. Ó, vocês estão vendo aqui nessa fórmula da frente que a gente vai usar em alguns momentos essa massa específica aqui de absorção. Tá? Em geral, a gente tem esse valor. Mas pode ser que a gente não tenha esse valor. E se a gente não tiver, o que a gente faz? A gente calcula. Calcula como? Vai ser essa massa específica de absorção vai ser igual ao gradiente de absorção dividido por a minha constante. Certo? Mas eu não tenho um gradiente. Posso calcular, ó, pela a pressão de absorção dividido pela minha constante vezes a altura vertical da sapata. Certo? Então eu posso calcular das duas maneiras. Ou eu tenho um gradiente de absorção ou eu tenho uma pressão. Lembra aquele ensaio que a gente mostrou como é que é feita a determinação do ponto de absorção? Pronto, é aqui pressão de absorção. Olha, a gente tem aqui, pode ser determinado experimentalmente. Tá? Mas isso aqui, pessoal, é só quando ele não der a minha massa específica de absorção. Tá? Também tenho aqui, pessoal, ó. Cadê? Aqui, pessoal, acho que tá por aqui. Tá, vamos lá, é daqui mesmo. Aqui é para eu calcular, ó, a nova densidade, ou seja, lembra que eu falei para vocês que quando a gente circula o kick para fora do poço, a gente usa o fluido original? Então, essa é a densidade do fluido original. Quando eu terminei de colocar para fora o meu kick e agora quero preencher o meu poço com fluido com densidade nova, com massa específica nova, né, para justamente igualar as pressões, aí eu vou calcular qual deve ser essa nova densidade. E ela vai ser o quê? A densidade mais o SI/dpp que a gente viu aqui, né? Ó, aqui, ó, que é pressão de coluna fechada em PSI dividido pela minha constante vezes a altura vertical do meu poço. Certo? Agora, se eu quiser calcular pressões hidrostáticas, a gente já sabe, né? Minha constante, como eu falei para vocês que até então a gente estava usando 0,17. Pessoal, na prova, tanto faz usar 0,17 ou 0,1704. Por mim, o mais importante é vocês mostrarem que entendeu a aplicação da fórmula. O valor obtido é importantíssimo. Mas eu quero que vocês mostrem que de fato aprenderam para que serve cada fórmula. Bom, então a pressão hidrostática na sapata vai ser igual à minha constante vezes a massa específica do meu fluido vezes a altura da sapata, né, que é a altura vertical. Já a pressão hidrostática de poço vai ser a constante vezes a massa específica vezes a profundidade vertical. Certo? Já a pressão de fratura da sapata vai ser o gradiente
gradiente, vai ser em PSI por metro, vezes a minha profundidade vertical da sapata. Essa vai ser a minha pressão de fratura. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que no primeiro momento a gente vai circular, na primeira circulação para colocar o kick para fora. Então eu posso calcular, por exemplo, a pressão máxima no choker, tanto para condições estáticas quanto para condições dinâmicas, tá? Então como é que eu calculo essa pressão máxima no choker? Vai ser igual a minha constante 0,1704 vezes a diferença entre a massa específica de absorção menos a massa específica do meu fluido vezes a altura vertical da minha sapata, certo? Já em condições dinâmicas, eu vou subtrair quem? A perda de carga no meu anular. Lembra que eu estou tendo aquele fluxo ali entrando no poço, o conceito do tubo de U, né? No poço, saindo ali pelo anular, e aí tem essa resistência, né, no anular. A pressão recomendada ela vai ser igual à minha pressão real, tá certo? E lembrando que a minha PIC, a minha pressão de circulação teórica, ela vai ser igual às perdas de carga, mais o meu CDPP, certo? Lembrando que aqui, as minhas pressões de carga, perda de carga vai ser igual ao somatório das pressões de carga, isso tanto na vazão reduzida quanto na circulação, tá bom? Minha pressão mínima vai ser igual à minha pressão teórica, pique teórico, que rapidamente, pessoal. Meu pique teórico menos minha perda de carga, aonde também no anular, certo? Deixa eu só ver aqui se eu só para diferenciar aqui uma coisa, tá, pessoal? Só um minutinho. Só para diferenciar que nesse caso aqui, pessoal, é o anular revestido e nesse caso aqui é no anular total, tá bom? Aqui é anular revestido, aqui é anular total. Já na segunda circulação, eu vou ter, e a minha pressão vai ser igual à minha perda de carga. Vendo que a gente aprendeu aqui, nossa perda de carga, de vezes a razão entre a densidade do fluido novo dividido pelo fluido antigo, a massa específica. Isso após o fluido passar pela broca, tá certo? Já no final da circulação, né? Aqui, lembrando que esse pique aqui, pessoal, é pressão. Cadê o pique? É pressão inicial de circulação, certo, pessoal? Pressão inicial de circulação. Já o PFC é pressão final de circulação. Para a bomba, né, no final da circulação, eu vou ter que a pressão da bengala vai ser igual à pressão do choque e vai ser igual a zero. Isso indica que eu tenho minha pressão controlada no final da circulação. Tranquilo? Então eu tenho essas fórmulas, tá certo? E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa essas fórmulas para cada problema. E assim, vocês vão ver como é basicamente a aplicação de fórmula. A gente precisa entender o que é preciso calcular e aplicar essas fórmulas. Não tem muito mistério. Então vamos pensar nesses problemas aqui. Olha esse problema aqui, pessoal. Olha esse problema aqui. São os dados do meu problema. E aqui são os significados. Aqui eu não vou detalhar cada um, mas para vocês entenderem o que é cada um dessas coisas aqui, a legenda está aqui, tá certo? Porque algumas ciclas estão de um jeito. Então, por exemplo, aqui, G de fratura, G da formação, certo? Perda de carga na coluna e assim por diante. Então, por exemplo, aqui, que eles chamam de PTH, né? O volume ganho no tanque, né? Ou seja, oriundo do kick, né? Pressão do poço, pressão fechada na coluna de perfuração, pressão no revestimento. Então tem todas as siglas aqui para vocês identificarem o que significa cada um desses valores. Perfeito? Então ele me dá aqui, primeiro os dados do poço, depois os dados do fluido e depois os dados do kick. Imagina que vocês estão na plataforma, vocês receberam essa informação, certo? Então,
Pensando no cenário A, o que a gente vai fazer? Manter a pressão no manômetro do choque igual a SICP, que a gente já viu aqui, ó, pressão fechada no revestimento, igual a um dado valor, enquanto a velocidade da bomba é ajustada para uma velocidade reduzida, certo? De 30 strokes por minuto. Para isso, abrir lentamente o choque. Então, antes de mais nada, eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Por algum motivo não, que a gente já sabe, né? A pressão de poros em uma dada região provavelmente venceu a pressão do meu fluido. E aí eu tive um influxo, eu tive o meu kick, certo? E aí eu vou fazer com que esse meu kick vá para fora do poço. Mas como é que eu garanto que esse kick, outros kicks não vão acontecer, outros influxos vão acontecer? Aí onde é que entra o meu choker. O choker, meu regulador, ele vai garantir que eu tenho uma pressão. Lembra que a gente calculou algumas aulas atrás a contribuição do choque na pressão de fundo de poço? A ideia é essa, o choque, ele é uma válvula, né, uma espécie de regulador, onde ele vai ajudar a aumentar essa pressão sem eu mesmo ter mexido no fluido, tá? E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha velocidade de bombeio, tá? Para que esse fluido tenha uma resistência maior e, consequentemente, ele ajude nessa questão da pressão do meu fluido lá em questão, tá? E aí, pessoal, eu tenho que manter a pressão do manômetro igual do choque igual a SICP. Então vamos voltar aqui para o iniciado. Olha aqui a minha pressão aqui, ó, do SI. Ele já me deu, ó. Então eu tenho que manter a minha pressão constante no choque, certo? Eu tenho que manter ali nessa condição enquanto a bomba é ajustada para uma velocidade reduzida de 30 strokes por minuto. E para isso eu vou abrir lentamente o choque. Se eu abrir de vez, eu não vou ter essa pressão que eu quero. Ok? Lembrando aqui ó, os dados, ó. Esse aqui é o volume do meu influxo, pressão e a minha pressão no choque aqui. Ó. Aqui de novo, ó. Que é justamente a pressão fechada no revestimento. Certo? Já, agora vamos pensar no seguinte, ó. Eu tenho que manter a pressão do bengala igual à pressão inicial de circulação real. Certo? Eu vou ter que o valor lido na bengala, simulador ou no standpipe, né? Elas vão ser iguais, certo? Ou seja, o valor que eu ler lá de pressão na bengala, lido no simulador, no standpipe, ele vai ser igual a quem? Vai ser igual ao meu pique real, certo? Até deslocar o volume do anular. E aí tem uma interrogaçãozinha aqui, pessoal, que é tipo assim: qual é o volume que eu vou ter que deslocar desse anular? Então, perceba. Detectei o kick, então eu tenho que manter a pressão do manômetro do choque igual a 196 psi, enquanto a velocidade da bomba é ajustada por uma velocidade reduzida de circulação para 30 strokes por minuto. Para isso eu vou abrir o choque lentamente. Depois eu vou manter a pressão do bengala igual à minha pique real. Então olha essa observação aqui, pessoal. Ó. Na circulação do kick, a bomba é ligada e a vazão é ajustada para a versão reduzida, que foi o que a gente fez agora há pouco. Então, quando eu fizer isso, a pressão no bengala alcança um valor chamado de pique real. Ou seja, a pressão da bomba vai ser igual à pressão da bengala, que vai ser igual à pressão inicial de circulação real. Certo? Quando eu fizer isso, vai permitir que eu desloque o volume do anular. Certo? E qual seria o volume desse anular? A gente viu aqui, gente, né? Ó, nas fórmulas, ó. Como é que eu calculo o volume? Vou voltar aqui, tá, pessoal? Olha o volume aqui, ó. Olha os volumes aqui, ó. Para isso, eu tenho que calcular as capacidades e também tenho as dimensões. É isso? Então vamos lá. As capacidades, como é que eu calculo aqui, ó, para coluna e para anular. Aqui para frente, ok? Ó, a capacidade quando eu tenho aqui, ó, no anular, ó, vou ter 8,88 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Onde estão esses valores, professor? Olha. Olha.
88. E cadê? 888 e 5. Certo, pessoal? Então, o que acontece? Todos os valores estão aqui. 888, diâmetro interno e externo, vezes a minha constante. Então, a capacidade, tá? No meu anular, vai ser igual a quem? Lembrando que o CSG, lembra o que é? O anular revestido, tá? Então, eu vou ter aqui, ó, que esse vai ser a minha capacidade. Vou usar essa minha capacidade e, ó, multiplicar pela minha profundidade. Tá aqui, ó. Vou voltar aqui rapidamente. Olha, deixa, tá? A profundidade da minha sapata, certo? Aqui para frente. Então eu calculei que o volume do meu anular revestido é igual a 275 libras por barril. Quando eu vou calcular o número de strokes, a gente já viu que o número de strokes aqui, cadê? Vamos voltar aqui de novo, pessoal. Número de strokes aqui, ó, volume pela capacidade real. É isso? Para frente. Peço desculpa ficar indo e voltando, tá, gente? O volume vai ser 275 dividido pela capacidade real. Vai dar 2.759 strokes. Isso no anular revestido. Ok? Se eu fizer essa conta para todo o anular, eu vou chegar que o volume total do meu anular vai ser esse aqui, ó. 410. Podem fazer aí para testar, para ver se vai bater, certo? Mas calculando o volume total do meu anular, chegar a 410,1 ppl. Vou calcular o número de strokes pegando esse volume e dividindo pela minha capacidade da minha bomba. Vai ser igual a 0,097. Então, meu volume no anular aqui, ó, equivalente a 4.000 strokes. Perfeito, pessoal? E aqui se eu estou esquecendo de falar algum detalhe dessa questão. Detalhe. Ah, aqui ele deu, ó, a capacidade da bomba, tá vendo, pessoal? Já me deu, ó. Vocês sabem muito bem que a gente tem como calcular a capacidade da bomba, né, pessoal? Caso ele não dê, ele tá aqui, ó. Teria como calcular. Perfeito? A gente só precisa, ó, o diâmetro do pistão, comprimento da camisa. E ó, ele me dá aqui, ó, o diâmetro do pistão, da camisa. Então a gente conseguiria fazer esse problema. Conseguiria calcular aí. Bom? Mas e ele também me deu eficiência, que é 95%. Tá vendo? Tranquilo, pessoal? Vamos lá. Então calculei aqui 4.115 strokes. E aí eu vou tomar, ó, meu pico, ou seja, minha pressão de circulação inicial de circulação teórica, um valor de comparação. Como é que eu calculo aqui, ó? Lembra? A pressão inicial de circulação teórica vai ser igual a minhas perdas de carga mais o SI dpp. Só para lembrar desse detalhe, tá? Vou usar isso aqui como comparação, até para ver se meu pique real, certo? Ele está próximo do meu pique teórico. Perfeito? Aí vamos lá, seguindo aqui, ó. Durante a circulação, a pressão no monômero do choque não deve ultrapassar a pressão máxima em condições dinâmicas de um valor específico até o contador de stroke marcar um outro valor específico. Após deslocar esse volume, o gás estará acima da zapata e a pressão no choque não deve exceder a pressão máxima dinâmica equivalente. Certo? Então, como é que eu calculo essa pressão máxima em condições estáticas e dinâmicas? Certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu primeiro preciso, para eu calcular isso aqui,
eu vou ter que a minha pressão máxima, ela vai ser igual à minha constante. Pressão máxima de fechamento do manômetro do choque, né? Vai ser minha constante, vezes a densidade de absorção, menos a densidade do fluido, vezes a altura vertical da zapata. Mas, ó, voltar aqui para o meu enunciado aqui. Enunciado. Ele não me deu a minha densidade de absorção. Então eu posso primeiro calcular a minha pressão de fratura. Depois da pressão de fratura, consigo calcular o gradiente de fratura. E depois posso calcular a minha massa específica de absorção. Então vamos lá. Primeira coisa, gradiente de absorção. Então eu vou ter minha constante. A pressão de fratura vai ser igual à minha constante. Vezes a densidade de absorção, vezes a altura vertical da sapata. Certo? E eu sei também, ó, que o gradiente de fratura vai ser igual à pressão de fratura dividido pela altura vertical da sapata. Igualando as equações, eu vou ter que gradiente de fratura vai ser igual à minha constante vezes a densidade de absorção. Então, por fim, ó, isolando o que eu quero, que é a massa específica de absorção, é igual ao gradiente de fratura dividido pela minha constante. O gradiente de fratura, pessoal, ele me deu, ó. Deu aqui o gradiente de fratura. 2,3314. Então, ó, 2,3314 dividido por 0,17, então eu vou ter, ó, 13,68 libras por galão. Então, calculei a massa específica de absorção. Com isso, eu consigo calcular agora a pressão máxima de fechamento do manômetro do choque. Certo? Que vai ser 0,1704 vezes a diferença entre massa específica de absorção menos a massa específica do fluido vezes a altura vertical da sapata. Substituindo os valores, então eu sei, ó, que a pressão máxima no choque não deve ultrapassar quanto? 1.198 PSI. Então, a minha pressão no choque não pode passar desse valor. E aí ele fala assim, ó, até o contador de strokes marcar um dado volume. E qual seria esse volume? Vou calcular a capacidade aqui, ó, e o volume tanto do meu drill collo, do heavyweight drill collo, do drill piper, tá? Então eu estou calculando aqui, ó, todas as capacidades e volumes de cada um das minhas zonas produtoras, tá certo? Bem simples, né, ó? Como aqui eu não tenho anular, né? Vamos voltar aqui, perdão. Aqui rapidamente, peço desculpa pelo vai e vem, né? Ó, sempre vou ter essa relação aqui, ó. Cadê? Vai e volta. Ó, então, ó, como eu tenho um anular, perdão, então eu vou calcular a capacidade e o volume de cada um, certo? Quando eu calculo para cada um, eu vou tendo aqui os valores de volume, ó, certo? E aí vou calcular o quê? O número de strokes a partir de cada volume, certo? Então, o que acontece? Somando esses volumes, eu vou achar no final o número de strokes para cada um. Concordam comigo? Então, por exemplo, para essa seção especificamente, vou ter 1.355 strokes. Perfeito? Então vamos lá, ó, continuando. Após deslocar esse volume, o gás estará acima da sapata e a pressão do choque não deve exceder a pressão. Qual a pressão? Vai ser, ó, pressão máxima igual a 0,8 vezes RPI. Quem é RPI, pessoal? Ele me deu aqui, ó, 9.500 PSI. Então, 9.500 vai dar igual a 7.000 PSI. Então, a pressão no choque não deve exceder. Já quando eu deslocar o volume, o gás estará acima da sapata e a pressão não deve ultrapassar 7.600 PSI. Maravilha?
Depois disso, o que eu vou fazer? Vou parar a bomba e simultaneamente fechar o choque. Certo? E aí eu vou ter que a pressão de bengala vai ser igual à pressão do choque. Certo? Quando eu expulso o gás e paro a bomba e fecho o choque, a pressão da bengala vai ser igual à pressão do choque, que vai ser igual a SI/dpp, que vai ser igual a 57. Só para relembrar aqui, pessoal. Esse aqui, ó, é a pressão fechada na coluna de perfuração. Ele já me deu aqui, ó. Feito? Já me deu aqui. Então, vou ter, quando eu parar a bomba, pronto, coloquei o kick para fora, né? Resolvi parcialmente o meu primeiro problema. Agora eu vou restabelecer a minha barreira de segurança primária. Mas para isso, eu devo manter a pressão do choque da bengala em aproximadamente 57 psi. Para isso, eu vou aguardar agora o químico de fluido, você, daqui a um tempo, e vai ajustar o peso de fluido de matar, né, que é o peso do novo fluido que vai substituir o fluido que está no poço e, consequentemente, resolver o problema e impedir que novos influxos aconteçam. Essa é a fórmula, né? A massa específica do fluido de matar vai ser igual ao fluido que você já tem no poço, né? O SI/dpp dividido pela constante vezes a profundidade do meu poço, né, pessoal? Tá aqui, ó, 2.265. Profundidade vertical, vale lembrar isso, viu? A profundidade do poço, é maior. Substituindo os valores, né? 9,2 é o peso específico do meu fluido antes. 57 é o meu SI/dpp que a gente calculou aqui, né, pessoal? Dividido, eu vou chegar a um peso de 9,4. Então, ó, eu calculei nesse momento que eu preciso ajustar o meu fluido para 9,4 para que eu não venha ter problemas adicionais. Feito isso, eu vou religar a bomba, né, e manter a pressão do monômero do choque igual a 57 dpi, 57 psi, a gente já havia estabelecido aqui, tá certo? Enquanto a velocidade da bomba é ajustada para 30 strokes por minuto, como foi lá no começo, certo? Então, liguei a bomba, tranquilo? Então agora, ó, vamos para a segunda circulação. Vou manter a pressão do choque 57 psi e vou aumentar lentamente a vazão até atingir a vazão reduzida de circulação em 30 strokes por minuto. Continuar o bombeio, mantendo a pressão do choque nesse valor, até completar 1.232 strokes no contador de strokes. Vou voltar aqui, pessoal. E calculo esse valor antes, né? Tá, estava tentando lembrar de onde tem vindo esse 1.232. Então, ó, vou calcular aqui, ó, não mais no anular, né? Agora sim nas colunas de produção, no drill piper, no heavyweight drill piper, no drill collar. Então eu vou calcular esse volume para completar toda a minha coluna. E aí a gente calcula capacidade, volume, baixando os volumes, né? Ó, volume, volume. Quando a gente soma tudo, somar tudo, vai chegar a 122,78. Dividindo isso pela capacidade da minha bomba, eu vou chegar a 1.232 strokes. Então eu vou continuar meu bombeio. Esse bombeio é equivalente a 122,8 barris equivalente. Pessoal, isso está basicamente dizendo o seguinte: é o volume que eu preciso para preencher minha coluna. Certo? Olha, a pressão inicial, bombeio, será pique real. Eu sei que minha pique teórica, ó, é 896. Como é que eu determinei a minha pique teórica? As perdas de carga. Ó, tá aqui a soma de perda de carga.
Beleza? Aí, professor, e esses valores? Estão aqui, ó, todos, ó. Todos esses valores estão aqui, ó. Perda de carga, tá vendo aqui, ó? Todos esses valores estão aqui. Então, ó, a minha pique teórica vai ser a pressão de carga, mas o SIDP que é 57. Então, 839 perda de carga mais 57. Então, essa vai ser o meu pique teórico, certo? Ou seja, minha pressão inicial de circulação teórica, certo? À medida que a lama nova entra na coluna, a pressão da bomba cai e quando ela atinge a broca, ou seja, depois que ela chegou ali, ó, 1232 strokes, a pressão final de circulação é atingida. E vai ser pressão final de circulação teórica de 857. E vai ser igual a quem? Ó? Pressão final de circulação igual a minhas perdas de carga, vezes a razão entre o peso específico da lama nova dividido pelo peso específico da lama antiga. Certo? Então vai ser 839 vezes a razão entre elas, que vai dar igual a 857. Perfeito? Então essa é a minha pressão de circulação atingida, ou seja, minha pressão final de circulação. Bom, feito isso, lama nova, peso ajustado, pressão tudo controlada, para a bomba e simplesmente fechar a válvula do choque. As pressões lidas dos manômetros do standpipe do choque devem ser iguais a 0 PSI. Isso indica o quê? Eu tenho um poço controlado e estável. Assim sendo, eu posso retomar as minhas operações. Beleza, pessoal? Beleza? Então perceba que há uma série de etapas para esse método especificamente, que envolve tomada de decisões e cálculo para a gente determinar parâmetros durante o controle do poço. Na prova vai ter uma questão quase idêntica a essa, tá bom? Para ver se vocês assimilaram bem. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre essas correções, anotem para a aula de dúvida, tá bom? Mas assim, com isso a gente chega ao final do nosso módulo. Eu assim espero que vocês tenham gostado. Preparei tudo com muito carinho. Tentei selecionar as informações mais pertinentes. Espero que meu conhecimento passado aqui seja útil para vocês, ou na pesquisa, ou na aplicação, que durante o período que vocês estiverem trabalhando diretamente com isso. E estou à disposição para auxiliar vocês no que for necessário. Tá bom? Abraço, até a próxima e boa continuação de curso. E vejo vocês todos aqui na semana de aula experimental. Tchau, tchau, pessoal.